10.500 por drogas lícitas. Entendeu? 10.500 por drogas lícitas. É realmente impressionante como a quase totalidade desses óbitos são produzidos por essas drogas permitidas, legais, lícitas, né? E devemos destacar ainda que estas são as mortes que se vinculam diretamente ao uso de drogas. Porque tem várias doenças e mortes que não são relacionadas direta ou exclusivamente, você não pode atribuir ao uso de drogas como causa exclusiva ou direta, mas que indiretamente ou no meio de outros fatores, certamente é um fator causal relevante. Por exemplo, vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares, endócrino-metabólicas, que são produzidas pelo consumo e dependência e abuso de álcool e tabaco, né, nicotina. Não tem dúvida disso. Se a gente considerar essas mortes também, elevaria muito além das 10 mil mortes anuais, 11 mil mortes anuais por uso de drogas, especificamente as permitidas, álcool e cigarro aqui no Brasil. Muito, muito. Considerando dados dos Estados Unidos, e considerando essas doenças secundárias, digamos, né, as cardiovasculares, os cânceres, a gente teria a morte de 385 cidadãos americanos diariamente por consumo excessivo de álcool. Ou seja, mais de 140 mil mortes por ano nos Estados Unidos só por álcool. Por cigarro é outro número equivalente. No Brasil você não estaria com muito menos do que isso, porque nós somos uma população não muito menor que a dos Estados Unidos e a gente não tem um consumo de álcool muito menor do que o deles também, nem de cigarro. Então é de se esperar que a gente tivesse, então, algumas centenas, várias dezenas, algumas centenas de mortes devidas a álcool e tabagismo, consumo de álcool e tabagismo no Brasil todo ano. Essa é a realidade. E quantas seriam por drogas ilícitas? Uma percentual, uma margem muito, muito, muito menor. Esta é a realidade dos dados atuais no país. Caso se legalizasse as drogas, a gente teria riscos muito maiores, qualquer droga, todas as drogas? Pode-se questionar muito isso, mas algumas drogas nós temos certeza que não. A maconha, novamente, é um exemplo clássico, categórico, indubitável. Não vai aumentar o risco de mortalidade em nada na nossa sociedade se liberarmos o consumo livre e restrito de maconha. E eu acredito que é o contrário, porque vai reduzir a dependência dessas drogas que são realmente muito mais danosas, como o cigarro e o álcool. Ok? Agora, vamos considerar o problema de saúde pública da guerra contra as drogas, dentro do possível, com os dados limitados que a gente consegue também. Nós vamos buscar essas evidências o melhor que a gente puder. Então, vamos considerar primeiro o pior questão, mas do ponto de vista de saúde pública, né, que são as mortes violentas provocadas pela política de combate às drogas, entre aspas, pela guerra às drogas, né? De acordo com o DataSUS, em 2020 foram 47 mil mortes por agressão, sendo 30 mil delas causadas por agressão por arma de fogo. Agora, além disso, ainda teve 14 mil mortes violentas não esclarecidas, então com um potencial grande para serem também assassinatos. Então a gente tem aí algo em torno de 50, 60 mil mortes por assassinato por ano aqui no Brasil, ainda hoje, de acordo com os dados de 2020. Não tem jeito da gente saber, pelos dados do DataSUS, qual o percentual, qual o volume dessas mortes violentas foram relacionadas à guerra, à criminalização e ao combate às drogas. Ou seja, quantas foram praticadas pelos traficantes
na sua ação criminal, quantas foram praticadas por agentes policiais no combate às drogas, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é as informações que a gente consegue colher de estudos localizados. Eu vou trazer aqui para ilustração a estimativa feita pela então secretária de saúde, perdão, desculpa, secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Sheila Freitas, numa entrevista de 2017. À época, ela era secretária de Segurança Pública e declarou que 78% das mortes violentas no seu estado, naquele ano, tinham relação com o tráfico de drogas. Então, quase 80% das mortes violentas, na estimativa dessa profissional da área, eram relacionadas ao tráfico de drogas, isso lá no Rio Grande do Norte, em 2017. E acrescenta ela, o perfil da vítima do assassinato no Rio Grande do Norte é o homem jovem, com idade de 19 a 24 anos, solteiro, pobre, vítima de arma de fogo em 90% dos casos. E estamos, ela acrescenta, preocupados com o crescimento das mortes de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. Então esta é a realidade da mortalidade, ou pelo menos é um indicativo da realidade da mortalidade por causa da criminalização das drogas no nosso Brasil hoje. Aplicando, né, essa estimativa à estatística nacional, ela indica que a gente teria alguma coisa como 35 a 45, até quase 50 mil mortes causadas todos os anos aqui no nosso país pela ideologia e pela política, pelas políticas públicas de guerra às drogas. É bem mais do que as mortes por drogas em geral no Brasil hoje, diretamente relacionadas a drogas, e muitas vezes mais do que as mortes provocadas diretamente por drogas proibidas ou ilícitas aqui no Brasil. Então a gente está matando muito mais, não é um pouco mais, é muitas vezes mais do que as drogas matam. A guerra às drogas, a criminalização, as políticas, a ideologia de combate às drogas vigente hoje matam muitas vezes mais do que as próprias drogas proibidas no nosso país hoje, né? Então, e pior, o que a secretária de Segurança do Rio Grande do Norte destacou, nós estamos falando de mortes de jovens ou adolescentes, negros e pobres. Mortes exclusivamente em nome dessa ideologia. Os dados, né, não permitem que a gente faça qualquer estimativa direta de internações, cirurgias, sequelas, incapacitação de pessoas resultantes dessa violência relacionada à guerra às drogas. Mas a gente pode, com segurança, dado o número de mortes, né, de 40 mil, estimar um número de dezenas ou centenas de milhares, talvez, de casos de internações, de cirurgias, de sequelas, de incapacitações, por causa da guerra às drogas todos os anos aqui no nosso país. Então, no que toca às mortes, o problema de saúde pública causado pelo combate às drogas e pela política de criminalização das drogas é muitas e muitas vezes maior, mais grave e mais destrutivo do que o problema causado pelas próprias drogas ilícitas aqui no nosso país. Além das mortes e das internações que a gente já considerou, das cirurgias, sequelas, incapacidades, a criminalização das drogas é ainda mais pródiga em produzir prisões. Todo mundo sabe disso. E vem se tornando pior cada ano, né, nos últimos anos, desde a mudança na legislação, pelo menos. Então, segundo o Levantamento Nacional de Informação Penitenciária, o Infopen, em 2005, antes, portanto, da atual legislação antidrogas, 14% dos presos foram condenados por crimes relacionados ao tráfico. Já em 2019, o delito tráfico, né, representava quase 27,4% dos presos. Aumentamos muito, né?
E entre as mulheres, esse índice chega a 55%. Mais da metade das mulheres presas hoje no Brasil são presas por tráfico de drogas, com grande frequência, pequenas quantidades. Ora, o total de presos no Brasil foi de 900 mil em 2021. Está crescendo. Isso de acordo com os dados do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, hoje, algo como 250 mil pessoas estão presas no Brasil por tráfico de drogas, exclusivamente. Grande parte, a maioria delas, por pequenas quantidades. E mais da metade do total das mulheres presas é por tráfico de drogas. Tudo isso não dá para ser desprezado do ponto de vista de saúde pública. Ignorar o problema de saúde pública que isto aí impõe é ser irresponsável ou negligente do ponto de vista de saúde pública. Então, essas centenas de milhares de prisões representam vidas temporariamente interrompidas, com toda uma série de consequências negativas que daí advém para elas, para os seus familiares e para a sociedade em geral. Por causa de quê? De uma ideologia, de uma política que provoca muito mais dano do que o seu objetivo, que seria proteger a vida e a saúde das pessoas contra as drogas. Como eu faço isso? Matando, torturando, prendendo muito mais gente do que as próprias drogas iriam prejudicar. Né? Então não é razoável a saúde pública ignorar isso, manter-se de olhos fechados em relação a essa realidade. Ainda precisamos considerar que parcela desses problemas extremamente graves são consequências da devida ação legal do Estado, mas o que piora muito o problema, né, as coisas, grande parte é causada por abuso e violência ilegal e imoral. É franca e largamente aceito na nossa sociedade o abuso e a violência policial no campo do combate às drogas. Violência policial, violência judiciária e violência penal, no sistema penal. Em todos esses âmbitos, a questão das drogas permite, propicia, justifica na nossa cultura o abuso, a violência sem limites, sem controle. É assim que eu vejo. E é assim que não só eu vejo, eu acho. Olha só, então, 250 mil são presos aproximadamente, estão presos hoje por tráfico de drogas. Mas 50% aproximadamente, 40% dos presos no Brasil hoje são presos provisórios. Não estão julgados. Grande parte deles por ilícito relacionado a drogas. Né? 35% dos presos no Brasil são agredidos na prisão. Posso apostar com certeza que mais quando são presos por tráfico de droga. E, de acordo com a agência Câmara de Notícias, a ONU reconhece a tortura como um problema estrutural do sistema carcerário do Brasil, o que é uma vergonha e uma abominação sobre toda a nação brasileira. Nós aceitamos a prática de tortura cotidiana no nosso sistema policial e prisional. E isso nos rebaixa a todos enquanto civilização. A prática a prática das polícias, do sistema judiciário, do sistema penal brasileiro nessa área é equivalente às práticas dos próprios criminosos, dos próprios bandidos. É violência sem limitação, sem controle. Né? Chacinas são aceitas, são bem aceitas, são justificáveis. A população é capaz de votar num governador que pratica mais chacinas exatamente por causa disso, porque se criou a ideologia de que não pode haver nada pior do que o tráfico de drogas. Então tudo está justificado. E é assim que a gente tem vivido. Mais uma vez, como é possível que a área de saúde pública, a área de saúde em geral, mas a área de saúde pública principalmente, continue de olhos fechados para essa realidade, endossando a necropolítica antidrogas. E a gente ainda tem que incluir,
pelo menos como referência, porque dados são muito difíceis nessa área, todo o problema imposto pelas formas de abordagem da dependência química, dos casos de abuso, ou seja, dos pacientes ou das pessoas que necessitam tratamento ou que procuram tratamento para a questão de dependência química e abuso de drogas. Ora, todas os danos impostos pelas internações de longa permanência, as reclusões forçadas, as torturas psicológicas e físicas, as intoxicações medicamentosas, os adoecimentos, incapacitações impostos a milhares de jovens sob a alegação de recuperá-los, reabilitá-los, protegê-los do malefício das drogas. Então, muitas vezes, estamos impondo muito mais malefício sob essa capa de estamos protegendo, seja do ponto de vista das drogas mesmo. Então, a psiquiatria muitas vezes impõe a essas pessoas drogas mais danosas do que as que elas estavam usando, ou equivalentes, que mantém as pessoas incapacitadas, socialmente desabilitadas, incapazes, isoladas, adoecidas, mas sem usar as drogas proibidas, como se fosse uma vitória. Não é, né? E aceita-se, como eu falei, a religião como parâmetro e método, técnica terapêutica. Isso é absurdo que a institucionalidade médico-científica dissemine, divulgue. Aceita-se as torturas, aceita-se o encarceramento forçado, aceita-se violência moral e física, tudo isso em nome de proteger as pessoas, reabilitá-los e recuperá-los contra drogas. Além de tudo que a política de combate criminal, né, aos traficantes, ao risco das drogas, etc., já produz. Então está mais do que evidente para mim que os danos de saúde pública e sociais causados pela ideologia de criminalização das drogas são imensamente maiores do que os problemas de saúde pública e sociais causados ou potenciais das drogas ilícitas. Ou, podemos dizer isso com certeza, absoluta e inquestionável de algumas das drogas ilícitas. Outras podemos debater melhor, mas algumas, o seu risco é infinitamente menor, seja do que as políticas antidrogas, seja do que as drogas que são usadas para tentar reabilitar essas pessoas, que é parte dessas políticas. Ou seja, são recursos, seja recreacionais, seja medicinais, seguros. A maconha é o exemplo que mais eu uso, mas existem outras, como a psilocibina, por exemplo, que é também de origem natural, direta, se pode usar na forma direta dos cogumelos, que é também de alta segurança como a maconha. Não se compara a Rivotril ou aos antidepressivos hoje existentes ou aos antipsicóticos, enfim, há um leque grande de drogas psiquiátricas. A gente tem na psilocibina um recurso, seja euforizante, um recurso de estabilização de humor, superior e de menor risco. Eu estou falando isso para não ficar apenas parecendo que a maconha é a única droga segura que a gente conhece e que poderia ser liberada imediatamente sem qualquer risco. Não, existem várias outras, e estou advogando que, em geral, dado o dano social e o dano de saúde pública que a guerra às drogas, e moral para a sociedade, que a guerra às drogas provoca, com certeza a liberação de todas as drogas é melhor, é menos danosa, sob qualquer desses aspectos que eu acabei de falar. Então, é muito, muito, né, absurdo que a saúde pública, em geral, não tenha se pronunciado com a firmeza necessária, que as instituições de saúde pública continuem fazendo o jogo do proibicionismo, no Brasil e mundo afora. Mas dá para entender que se trata de um conflito e um embate ideológico social de grandes proporções, que não apenas questões de saúde pública estão consideradas aqui, e que há toda uma estrutura de corrupção, de envolvimento das próprias polícias, do judiciário, do sistema penal, de políticos, todo o interesse do próprio tráfico de drogas, enfim, que sustenta essa necropolítica. Né? Agora, nada disso justifica que a saúde pública se mantenha omissa.
essa omissão é mais do que uma simples irresponsabilidade, ela é algo de dimensão criminosa, culpável, né? A gente deve atribuir culpa às instituições sociais, especificamente sanitárias, responsáveis pela manutenção dessa necropolítica, vou falar mais uma vez, sem dúvida nenhuma, antidrogas, como ela é imposta no Brasil hoje. É isso que eu tinha para hoje. Um abraço a todos, até a próxima.